Quando Descartes diz que a proposição penso, logo existo, é verdadeira todas as vezes que ele a pensa, ele diz isso, essa proposição é verdadeira todas as vezes em que a penso. Ele está afirmando claramente que esse ato de consciência pode ser repetido e confirmado um número ilimitado de vezes pela experiência de pensar, pela presença de um pensamento que não pode pensar-se sem estar presente. Quer dizer, ele retorna à mesma experiência e eventualmente corrige a sua representação pela experiência. Sem a experiência que o instaura, o signo é nada. Cavar um hiato entre signo e presença não abole a presença, abole o signo. Quer dizer, eu estou aqui desenhando a árvore, mas não tem árvore nenhuma. Quer dizer, mas no signo não se refere à árvore, então ele não se refere a nada. Então o que sumiu aí? A coisa? Não, sumiu o signo. Se o leitor sente que a tentativa de inverter esse nexo indestrutível se parece menos com uma filosofia do que com um sistema daquilo que a linguagem popular no Brasil chama de pegadinhas, seria o último a discordar. Um sistema de pegadinhas destinado a complicar e paralisar o pensamento, introduzindo nele dúvidas e perplexidades não apenas inúteis e imbecilizantes, como barbaramente forçadas. Que no curso dessa operação, muitos detalhes, talvez relevantes, que nos haviam passado despercebidos, subam à nossa consciência e adquiram algum lugar na reflexão, é algo que não se pode negar. O que acontece inevitavelmente quando se muda o ângulo de visão. Toda vez que você decide examinar a coisa por um outro lado, mesmo que esse lado seja absurdo, bom, alguma novidade, alguma outra questão aparece. Surgem novos problemas, novas dificuldades e às vezes novos insights. Chama-se a isso enriquecer o debate. Mas para que enriquecer o debate, se no fim das contas tudo não passará de uma pletora de diferenças entre signos, sem nenhum alcance sobre o objeto em debate? Então, de fato, você vai enriquecendo, surgindo milhares de questões, de ângulos, de insights, etc. Isso aqui não tem nada a ver com o problema, e nem com problema nenhum, na verdade. O poder estimulante que seus entusiastas enxergam no desconstrucionismo consiste apenas em fornecer à profissão universitária infinitos pretextos para encher linguista em teses e congressos acadêmicos. Então, nos anos 70, apareceu um autor americano chamado Edward de Bono, e ele escreveu um livro chamado Pensamento Lateral. Pensamento lateral consiste em você examinar as coisas sobre ângulos quaisquer. Mais tarde, o Zizek chamaria a isso paralaxe. Tanto que eu escrevi o artigo 19. O que ele está chamando de paralaxe não tem nada a ver com o que eu estou chamando, é uma coincidência de palavras apenas. E a paralaxe consistia exatamente em examinar quaisquer problemas por ângulos que não tem nada a ver com ele. Eu até sugeri um exemplo para dizer, tem aqui as práticas místicas do mosteiro tal e a conta de telefone do mosteiro. O Zizek pode examinar esse problema, ver qual é a relação, ele não vai encontrar relação nenhuma, mas no meio do exame vai surgir 1000 questões, evidentemente, e vai dizer que isso enriqueceu o debate. Sim, enriqueceu o debate com questões que não tem nada a ver com aquilo, e que provavelmente não tem nada a ver com nada. Mas se perguntamos para que, afinal, alguém iria querer construir uma geringonça dessas, uma máquina de atrapalhar, o plano perfeitamente racional por trás da loucura aparece com uma clareza sem par. Por que ele fez isso? Né? Com seu método, chamemos-lo assim, Jacques Derrida pretendia, no rastro do seu mestre Martin Heidegger, desmantelar toda a ontoteologia ocidental, toda a tradição de conhecimento que vem de Platão e Aristóteles até a ciência moderna. E não resta dúvida de que quem quer que admita os princípios desse método terminará na negação absoluta de todo conhecimento, exceto, por especial favor e não por alguma razão plausível, o da linguagem. Então, o único conhecimento que nós temos é o da linguagem, porque tudo é apenas linguagem. Fora dela não existe absolutamente nada, e tudo que nós conhecemos é um discurso circular. Os homens estão presos no reino da linguagem, fora da qual nada existe,
e sobre o qual impera soberano o desconstrutor do universo, Jacques Derrida em pessoa. Como toda pegadinha, o desconstrucionismo contém em si os anticorpos que o protegem contra toda objeção ou análise lógica. O que quer que você diga, o desconstrucionista responderá que não passa de um punhado de diferenças sem correspondência com nenhum objeto do mundo real. Portanto, o que você está dizendo sobre o desconstrucionismo também não tem nada a ver com o desconstrucionismo, porque não passa de uma série de diferenças entre signos. Se você argumenta que esse handicap se aplica também ao próprio desconstrucionismo, achando que com isso você vai ganhar a discussão, ele não hesitará em concordar gentilmente, admitindo que tudo que se diz do desconstrucionismo contra ou a favor são apenas diferenças entre signos, sem nenhuma ligação com o desconstrucionismo enquanto fenômeno ou enquanto conteúdo de consciência. Como o Cavaleiro Negro do Monty Python, o desconstrucionista pode ser retalhado em pedaços pela análise lógica, sem deixar de ver nisso o triunfo de uma teoria que ele próprio exemplifica tão bem. Preste bem atenção. Tudo que você diz de mim são apenas diferenças entre signos. E o que eu disser de mim a favor de mim também são diferenças entre signos. Portanto, não adianta você querer voltar o desconstrucionismo contra ele mesmo. Você desconstruir o desconstrucionismo. Olha, você falar a favor do desconstrucionismo não diz nada, além de diferença entre signos. Contra ele, também não. Constatar que isso acontece, também não. O crítico literário R.V. Young diz que não se espanta de que Derrida, desde a sua estreia em 1966 até sua morte em 2004, voltasse a escrever sempre o mesmo livro, pois afinal que outra possibilidade teria uma filosofia cujo ideal é não dizer nada? Porque no fim a conclusão final do Derrida é isso. Ninguém está dizendo nada e eu também não. Nada sobre nada, só diferença entre signos. Já observei muitas vezes que, enquanto os filósofos antigos e medievais constroem edifícios ricos de sentido, nos quais se destacam alguns erros ou absurdidades menores, os modernos, a partir de Bacon e Descartes, fazem exatamente o oposto. No meio de projetos de conjunto notavelmente absurdos ou inviáveis, semeiam observações de detalhe muito valiosas, que muitas vezes servem para dar credibilidade ao restante. Por exemplo, Jacques Derrida não é uma besta, ele pode escrever um estudo sensato sobre qualquer coisa, como de fato escreveu vários. Ninguém negaria valor aos seus estudos sobre Platão e Mallarmé ou das suas críticas ao iluminismo. São morceaux de bravoure, quer dizer, demonstrações de força, espalhadas no meio de um espetáculo idiota, diante do qual seja irresistível recordar a piada do cartunista Jaguar. O filme é uma droga, mas o diretor é um gênio. O desconstrucionismo, é verdade, recebeu muitas críticas de marxistas da velha escola. Acusavam-no de formalismo, do pecado original do pensamento burguês. O pensamento burguês, segundo os marxistas, se caracteriza pela separação entre forma e matéria, sujeito e objeto, etc, etc. Ou seja, você vai separar a forma por abstração mental e em seguida você vai tratar a forma como se ela existisse substancialmente. O que é uma crítica perfeitamente fundada. Mas a consciência revolucionária de Jacques Derrida não se deixou abalar por isso. Por que se preocupar com uma infidelidade de detalhe quando seu autor havia acabado de criar o melhor instrumento já concebido para realizar o programa epistemológico inicial de Karl Marx, a, aspas, crítica radical de tudo quanto existe? Sabe, eu faço a crítica de tudo quanto existe e em seguida confesso, eu não estou dizendo absolutamente nada. Se nada resiste à corrosão desconstrucionista, nem mesmo o próprio desconstrucionismo, todo o problema que restava era a preocupação de selecionar cuidadosamente os alvos da operação, velando para que ela atingisse somente os valores e crenças odiados pelo movimento revolucionário, poupando-o ao mesmo tempo de sofrer vexame semelhante. Assim, por exemplo, pode-se... Não tem um jeito de calar a boca desse bicho, não. Dá lá uma bronca nele. Pera um momentinho. Tem um bicho aí preso, está dando palpite na minha aula. Gostamos muito dele, mas pera lá. Isso também já é abuso.
Pois é, mas ele, pensando bem, ele não está dizendo nada, são apenas diferenças entre signos. Bom, eu tenho que continuar aqui. Assim, por exemplo, pode-se desconstruir a diferença entre os sexos, como os caras fazem hoje, atribuindo-a ao legado maldito de uma metafísica binária. Mas todas as precauções serão tomadas para evitar a desconstrução da ideologia de gênero. Agora, se você desconstruir a ideologia de gênero usando este método, existem outras maneiras de desconstruir. Inclusive, nós podemos usar a palavra desconstruir metaforicamente para fazer uma outra coisa. Mas se você desconstruir a ideologia de gênero pelo método Derrida, o resultado é o quê? Nada. Né? Quer dizer, a desconstrução dos sexos não disse nada. Né? E a desconstrução da ideologia de gênero, por esse método, também não dirá nada. Medidas serão tomadas para evitar a desconstrução da ideologia de gênero, que por sua substância de mera manobra oportunista se oferece muito mais convidativamente a ser dissolvida pelo vitríolo desconstrucionista. Se os frankfurtianos e Antônio Gramsci delinearam a estratégia geral da Revolução Diversitária, Jacques Derrida construiu o seu mais eficiente armamento tático, pouco se importando de que este se voltasse também contra si mesmo, já que a destruição da destruição pode sempre ser destruída por sua vez, e assim por diante indefinidamente, até que o universo inteiro se resuma a um deserto, onde ecoa a voz solitária do mestre desconstrucionista, bradando aos quatro ventos que não está dizendo absolutamente nada. Isso foi tudo. Agora, como no meio deste projeto absolutamente insensato, o sujeito às vezes diz uma coisa sensata, outra coisa às vezes até valiosa, aqui ou ali, isso serve para dar credibilidade ao conjunto. Tá vendo? E a mesma coisa, isso é característico de quase toda a filosofia moderna. Quase toda ela tem esse problema. São projetos insensatos, mas, se você pega o Hegel, acho que a crítica que o Eric Wegener fez ao Hegel está certíssimo, isso não é filosofia, isso é macumba, né? Mas no meio da macumba tem análises brilhantes sobre a arquitetura medieval, sobre o senhor e o escravo, sobre a América. Nossa, tem tantas intuições fabulosas, só que elas estão dentro de um edifício maluco. Olha, se você pegar uma pintura do Escher, você vai ver, o conjunto não faz o menor sentido. É a escada que sobe, quando ela chega no topo, ela está no primeiro degrau de novo. É claro que não faz sentido, mas os detalhes estão desenhados com uma precisão extrema. Claro, senão aquilo não faria efeito nenhum. Então é o seguinte, isso aí é inteligência servida à burrice. É o que o cara faz. Então, no conjunto, você dizer, não, isso não é uma filosofia, isso não é uma teoria. Aliás, ele mesmo não faz questão de dizer que é uma teoria ou que é uma filosofia. Né? Ele vai dizer, é uma proposta. Ora, a proposta é o seguinte, você pode aceitar ou não aceitar. A resposta é simples, fala, não, eu não quero. Então, todo o poder do desconstrucionismo é o poder de uma proposta. Não é isso? É como o sujeito convida a garota para ir para a cama. Ela fala, não, não quero, acabou. Nós também não somos obrigados a ir para a cama com o Derrida. Agora, o número de pessoas que se ocupa disso, o número de quantidade de verbas universitárias que são alocadas para trabalhos desse tipo, então, tudo isso cria um prestígio, uma autoridade, e isso tem um poder intimidatório em cima das pessoas. Ela não pode recusar a proposta porque pegaria mal. É só isto. Mas, vamos dizer, isso é uma pegadinha na qual você só entra se você quiser. Porque depois de você estudar toda essa porcaria, e você vê que no fim ele diz, não, isso não é uma teoria, isso é uma proposta, depois você não avisou no começo. Uma teoria tem que ter algum valor coercitivo, por assim dizer, tem que ter alguma vamos dizer, credibilidade, tem que ter pretender ser uma verdade, pelo menos, ainda que seja mentira, né? E pela sua pretensão de verdade, você lhe dá atenção, mas não, é apenas uma proposta. Então, é a proposta do quê? De uma brincadeira. Vamos brincar de tal coisa. Né? Então,
É aquele negócio do Gugu com o priminho. Vira Robin, porque eu quero brincar de Batman. O cara fala, não, não quero. Acabou a brincadeira. Então, no fim é isto. Quer dizer, a coisa tem toda vamos dizer, a aparência de uma brincadeira diabólica. Não de um grande diabo, um diabo pequenininho. Que te mantém ali, como já amarra uma lata no rabo do cachorro, o cachorro fica dando em volta. Só que nós não somos cachorro, nós temos o poder de desamarrar a lata a qualquer momento. Então, não é para assustar com o Jacques Derrida. A complicação do estilo dele é feita para que você não perceba que é apenas uma proposta. Como proposta é perfeitamente defensável, eu posso propor qualquer coisa, eu posso propor um jogo de beisebol, não é isso? Um passeio, uma viagem, qualquer coisa. Mas se é uma proposta, então aquele que a recebe está inteiramente livre para aceitá-lo ou não. Então a única resposta para o desconstrucionismo é essa, não. E toda vez que alguém começar a usar essa linguagem, você dizer não, você não vai brincar disso aqui. Só que isto pegou formidavelmente. Por quê? Porque é a única maneira de você articular tantas coisas heterogêneas, tantas propostas ideológicas heterogêneas num único movimento político. Por isso que eu digo, ele criou a arma tática. Quer dizer, o desconstrucionismo é usado não para demolir qualquer ideia, ideologia, teoria, etc., mas para confundi-la. Confundi-la por quê? Entre o momento que você lê uma coisa e o momento que você diz sim ou não, ele vai intercalar tantos problemas e tantas dificuldades que você nunca chega lá. É um truque que eu já vi um moleque de 12 anos usando. Só tem o seguinte, se você quer estudar filosofia, você primeiro tem que decidir, aprender a decidir se um determinado problema é um problema filosófico ou não. E isso aqui não é, isso não chega sequer a ser um problema lógico. Um problema lógico ele tem que existir realmente na estrutura do discurso, quer dizer, uma dificuldade real que aparece. Não é isso? E não apenas, vamos dizer, uma pegadinha. A pegadinha não é aquela história é o paradoxo do cretense. O sujeito de Creta diz assim, todos os cretenses são mentirosos. Então, é claro que essa frase tem um duplo sentido. Ele pode estar querendo dizer, todos são mentirosos, inclusive eu, tá certo? E, portanto, quer dizer que nem todos são mentirosos, pode haver algum mentiroso e outro não, mas nem todos. Estou querendo dizer, quando eu digo todos, eu estou querendo dizer nem todos. E, por outro lado, aquilo pode ser uma mentira pura e simples. Porque não é um duplo sentido. Então, ou tem um duplo sentido, ou é uma mentira. E assim por diante. Quer dizer, aí você vai criar vamos dizer, na verdade é um falso paradoxo que só existe na escala verbal, mais ou menos como o negócio do gato Félix. É impressionante que as pessoas gastem tempo com isto. Agora, eu pergunto, por exemplo, muito bem, nós vamos aceitar a sua proposta, e agora nós vamos aplicá-la à aritmética elementar. Se funciona, deve funcionar na aritmética elementar. Então você vai abolir, você não quer metafísica binária, então vai ser uma aritmética sem identidade nem diferença. Tem o que no lugar dela? Quer dizer, o primeiro passo da aritmética elementar está frustrado. Não pode ir para frente. Ora, se não existe aritmética elementar, isso significa que toda a ciência e toda a tecnologia estão erradas. Nada absolutamente funciona. Só a linguagem do Jacques Derrida. Isto é viável? É uma hipótese que nós devemos pensar? Não, isso não é um problema filosófico. Isso é realmente uma pegadinha.